Obrigado a Ana, a Andréia, o Aurelino pela oração. Tá? E eu desejo uma boa noite para cada um dos nossos irmãos que aqui estão, também aqueles que estão nos assistindo. Que o Santo Espírito de Deus possa estar, encher seu coração de alegria, de poder, de felicidade. Né? E nós tivemos uma palestra lá em Santana hoje. Né? O pastor apresentou esse livretozinho aqui, eu já tenho ele há algum tempo. Eu li o meu, nós vamos começar junto com a Escola Sabatina, né, esse estudo aqui é um estudo riquíssimo, maravilhoso, eu pelo menos gostei muito, né? Eu pelo menos eu preparei uns 2 sermões daqui, para pregar desse livretozinho aqui. Mas como a gente vamos estudar ele, eu falei, não vamos adiantar nada, tá? E eu fui o pregador escolhido hoje, para trazer a mensagem de Deus hoje. E eu só peço que Deus me use para que eu consiga transmitir aquilo que eu gostaria de levar ao coração de vocês. Aquilo que eu gostaria de levar para a minha igreja, para a nossa igreja. E que possa servir para mim também. O pregador ele tem uma vantagem, que é o primeiro a se alimentar. Nós somos tão carentes, o pregador é tão carente quanto o ouvinte da mensagem. E ele ouve aquela mensagem. Ele lê, ele pega alguma música cantada, um livro que ele leu, alguma coisa, então aquele toca o nosso coração. Fala, isso eu preciso levar para a minha igreja. Só que eu tenho lido tantos livros, revistas, preparado tantos sermões esses últimos dias que eu tenho ficado, que eu fiquei até perdido. Aí na hora eu falo, vou falar o quê? Né? Isso é normal. Isso é normal que sempre acontece na cabeça da gente. E eu coloquei o título da minha mensagem de hoje, Saudades de Sião. Uma história que a gente lê nos Salmos, querido. Nos Salmos 137. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Vou fazer mais uma breve oração. Lembrando, eu gosto de lembrar sempre, gente, o nosso diácono ele fez essa oração aqui. É suficiente? Sim. Mas o que é que a Bíblia diz? Mais oração, mais poder. Então, nós temos que lembrar uma coisa, que todas as vezes que o pregador vem aqui, a pessoa faz uma oração para o pregador pregar, e o pregador vem e faz mais uma oração. Gente, nós estamos somando, não estamos cancelando a oração feita. André faz oração, o outro faz, não importa se tem 4, 5 orações, o pregador diz, olha, eu vou fazer mais uma oração. Somando com as orações feitas. Exato, nunca é demais. Nós estamos somando. Então vamos orar. A palavra de Deus está aberta aqui, Salmo 137, eu vou orar com a Bíblia aberta. Senhor Deus, a tua palavra está diante de nós. Que teu Santo Espírito, aquele que inspirou os profetas e os sábios, homens de Deus, para escrever esse livro, ele possa iluminar a nossa mente para compreender, Senhor Deus. E assim possamos tirar lições práticas para a nossa vida espiritual, para a nossa convivência na igreja com os nossos irmãos. E que assim possamos ser bem-sucedidos, Senhor, nessa vida que aqui o Senhor nos deu. Até que possamos encontrar contigo naquele dia, conforme nós cantamos e possamos encontrar e dizer assim, digno é o Cordeiro. Que maravilha será aquele dia. Nos abençoa nesse instante por meio da tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia de, sabe, a gente como adventista, a gente foca tanto no sábado. As nossas sermões, nossa lição da escola sabatina, nosso encontro com os irmãos no sábado, que a gente chega no domingo e fala, não, hoje nós podemos levar uma mensagem, mas a mensagem mais importante nós podemos deixar para o sábado, o domingo um pouquinho menos, a quarta-feira é apenas um culto de oração. Eu, pelo menos, é assim que eu imagino, certo? É assim que eu imagino. Por que a gente pensa assim? Nós temos sempre um número de pessoas bem inferior no domingo e na quarta-feira. Parece que nós, como adventistas, focamos tanto no sábado que algumas pessoas dizem assim, o adventista para o adventista do sábado. Não deveria ser assim. Mas nós sempre focamos mais no sábado. Nossos encontros são no sábado, assim como de outras igrejas também, que guardam o domingo. A reunião deles ali é tudo no domingo. Durante a semana você vai lá, tem pouquinhas pessoas também. Geralmente, na maioria das vezes, é assim. Mas aqui estamos e eu estou muito feliz na presença de vocês, da Adriana, do Vinícius, da Ana, Aurelino, cada pessoa que aqui está. Até a Arlete está aqui, o Arlete e o Eliseu, né? Eu brinquei ontem com o Eliseu. Muito obrigado, que Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? A Neide, o João e todos que aqui estão.
Queridos, vamos ler a palavra de Deus e ver que lições a gente podemos tirar desse livro aqui. Saudades, aqui no título diz assim, saudades da pátria. Né? Saudades da pátria no título. Eu coloquei no título saudades de Sião, né? Dá na mesma. Às margens dos rios de Babilônia, da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, lá, penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram os cativos nos pediu canções dos nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai alguns cânticos de Sião. Como, porém, versículo 4, haveríamos de entoar um cântico do Senhor numa terra estranha. Queridos, aqui nós encontramos um povo, diante desse salmo aqui, um salmo lindo, um povo que estava entristecido. Um povo que estava sem pátria, sem identidade, sem o rei, sem vontade de adorar, sem vontade de estar na igreja. E muitas das vezes nós ficamos pensando, como é que aquele povo, que sendo o povo de Deus, o próprio Deus diz, esse é o meu povo, foi parar nas mãos de um povo estrangeiro, nas mãos dos seus inimigos. E muitas das vezes nós, como olhamos a Bíblia, e comparamos muitas das vezes as histórias da Bíblia, e às vezes não só na Bíblia, mas na nossa vida, no dia a dia, na vida de alguns irmãos, que travam lutas, batalhas, e tem hora que você fica assim como cristão, parece até que quando o mal tenta investir contra o povo de Deus, parece que o mal está ganhando. Muitas das vezes nós ficamos em silêncio, sabemos que Deus, nós sabemos da história final. Se nós não soubéssemos da história final, nós diríamos, não, eu não tenho por que estar aqui na igreja. Eu não tenho por que estar buscando gastar meu tempo com oração, estudo da Bíblia, lição, porque o mal está se dando bem. Quem está na prática do mal, quem é injusto, aquele que é caloteiro, aquele que engana, aquele que pratica a injustiça, o mal, ele está se dando bem na vida. E muitas das vezes você olha assim para o povo de Deus e nós vemos assim, olhando para nós mesmos, às vezes você se vê numa situação, você diz, como que pode um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, nós vivemos numa situação, como que pode, às vezes, de repente eu estou esperando a prosperidade da minha vida, eu estou com serviço, eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu dinheirinho, eu estou planejando fazer uma reforma na minha casa, quem sabe construir a minha casa, quem sabe comprar algumas coisas melhores para a minha família, quem sabe trazer uma oferta melhor para a igreja, comprar um aparelho aqui para a igreja, trazer uma oferta, de repente, se você se vê numa situação como aconteceu comigo, acontece um acidente e você se olha e se vê assim impotente, e você fica pensando como que aconteceu. É claro que a gente chega à conclusão que Deus não tem culpa. Não tem culpa de nada. O culpado sou eu mesmo. Deus está ali, Deus te protege, mas Ele, muitas das vezes, você tem que se colocar nos caminhos do Senhor. Você tem que se colocar nos caminhos de Deus de tal forma que você se sinta protegido de alguma situação. Mas quando nós estamos fazendo as coisas certinho, de acordo certinho, guardando os mandamentos de Deus, vindo na igreja, aqui nós viemos, como o nosso casal vem aqui, vem na quarta, no sábado, no domingo, e aí, de repente, acontece alguma coisa, e diz, mas por que me aconteceu isso? Ou quando, quem sabe, você vai na casa de um parente, eu vou na casa do meu tio, que é o avô da Jaque, e a minha tia lá, que ela é de uma igreja, uma santa mulher de Deus, apesar de ser uma mulher pentecostal, eu considero uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela não está muito bem de saúde, meu tio também não está com problema de saúde lá. Meu tio
aquele católico fervoroso, devoto dos seus santos, diz, olha, eu orei, Deus me fez milagre no meu joelho, na minha perna, porque eu orei, e agora ele se vê numa situação que olha para nós como os crentes e diz, você pode orar por mim? Ela me contou uma história essa semana de ele pedindo para a mulher dele, a esposa dele, que é muito crente, ele não, ele sempre brigou com ela. Ô Tereza, ora por mim, eu não estou bem. E muitas das vezes, no meu caso, quando eu vou lá, que minha tia, que é muito mais tempo de igreja do que eu, diz, ora pela gente aqui. E eles estão orando ali, pedindo aquela oração e esperando que por meio da sua fé, por meio do seu conhecimento, o homem que fala da Bíblia, fala bonito, abre a Bíblia, fala bonito, que quem sabe por meio daquela oração, algum milagre aconteça, alguma coisa seja transformada. Fala da Bíblia para o Sebastião, fala da Bíblia para os meninos, e você diz, meu Deus, e você se sente constrangido. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, será que está faltando alguma coisa em mim? Aquele povo, querido, eles estavam passando por uma situação, era o povo conhecedor, era o povo guardião da palavra de Deus, era o povo escolhido de Deus, naquele momento era o povo de Deus. Mas aquele povo, por muitas das vezes rejeitar, o que foi que aconteceu com aquele povo? O profeta Jeremias avisou, olha, o nosso Deus tem mandado uma mensagem para vocês, buscai ao Senhor enquanto há tempo, busque o Senhor enquanto pode se achar. E muitas das vezes, queridos, eles ouviam, eles olha, nós temos um profeta que está falando, nós temos que buscar a Deus. E as pessoas que podemos concluir hoje, como alguns irmãos nossos que não fazem parte do mesmo credo, ele chega no seu ouvido e diz assim, balela, se baseia apenas no que foi escrito. Esse novo profeta falando essas coisas aqui, esse profeta não vem de Deus. Isso aí não vem de Deus, deixa isso para lá. E Deus vai falando, olha, vai vir um juízo sobre esse povo, vem um juízo. E você fala, será que vem mesmo? Não, esses tipos de religiosos estão querendo atrapalhar a sua felicidade, estão querendo atrapalhar a sua prosperidade. Será que eles não são? Será que é falso esse profeta? E você começa a ter dúvida, será que são falsos? Muitos dos nossos irmãos adventistas hoje, que nós temos o livro do Espírito de Profecia, e por ouvir outros irmãos cristãos, eles dizem, será que alguma dessas mensagens que esse povo tem falado, não tem alguma coisa errada não? Porque eu estou vendo na internet. Olha, eu vejo no YouTube falando que essa igreja pode ser uma seita, que essa igreja tem um adorador de outros deuses. Eles não têm unicamente a Bíblia. Você vê aqui, você ouve a mensagem, você aprende uma coisa, mas você dá ouvido do outro lado. Aquele povo naquele tempo dizia, ouvia os seus vizinhos, seus circunvizinhos, esse profeta falando que Deus vai mandar um juízo. Isso é mentira. E sabe o que eles fizeram? Começaram a perseguir aqueles profetas. Você é falso profeta. E batia nos profetas. Prendia eles. E aí resistia. Não, mas olha, você vai ser castigado, disciplinado por Deus por estar fazendo isso aí. Ele pegava e matava os profetas. Batia, prendia, matava. E o profeta, nesse tempo, pelo menos o profeta Jeremias, Deus poupou a vida dele. Olha, vocês têm endurecido os vossos corações. Deus não vai resistir vocês por muito tempo. Queridos, será que nós temos uma mensagem de juízo para o povo nos últimos tempos? Nós temos uma mensagem de juízo para os nossos tempos. Nós temos uma mensagem presente para os nossos tempos. Aquele povo, querido, ele estava no rio, nos rios de Babilônia, e eles estavam, nós podemos dizer assim, eles estavam passando um momento depressivo. Eles estavam passando por uma depressão. E depressão, eu posso dizer para vocês, eu passei por uma depressão agora há pouco. E uma certa irmã, não sei se essa irmã, se ela estiver ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela. Ela fala, irmão, é falta de fé. Estuda. Estuda mais, irmã, não é. Tem algum desequilíbrio. Não. Isso é conversa. É conversa. Você tem uma família bonita, uma família linda, você tem tudo, Deus te deu tudo. Olha, vai para frente, toca o barco, esquece médico, esquece remédio, e aquela pessoa na tentativa de te ajudar, às vezes acaba atrapalhando mais ainda. Que você diz, meu Deus, eu estava depressivo por uma situação, eu acho que minhas coisas estavam ruins, agora eu descobri que eu também não tenho fé. E agora está mais complicado, agora complicou mais ainda. Agora ficou ruim. E a pessoa diz, não vai no médico não.
Mas esses pessoal aqui, queridos, nós podemos dizer aqui para vocês uma coisa. Esse pessoal que não estava passando por uma doença, uma depressão, apenas uma depressão da doença, a qual tem sido um projeto do diabo para os últimos dias. Muita gente sofrendo com isso aí. Nós podemos dizer assim que aquele povo estava passando por um tipo de depressão espiritual. Porque é muito lindo quando você vem na igreja, passando por um batismo semana passada, coisa linda, maravilhosa, reaviva a igreja. A pessoa que está sendo batizada, ele chega lá no tanque, eu cantei naquele tanque as lágrimas quando eu fui batizado. Parece que você está sendo batizado novamente. Eu pude cantar naquele tanque assim, e aí o hino foi cantado no começo assim. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer. Eu cantei esse hino e as lágrimas desceram. Depois foi cantado um coral naquela época, eu estava batizado. Quando o coral cantou aqui de frente, disse: meu nome tem um novo nome lá na glória. Mas toda vez que canta aquele hino, as lágrimas novamente. Estou me segurando para não chorar, virei chorão depois da cirurgia, virei chorão. Inclusive a minha psiquiatra, ela passou remédio para mim para dar um up, uma animada. Deu uma animada. Mas eu cortei o remédio e não estou tomando esses dias aí, tá? Então você chora, novamente eu chorava, parece que você está sendo batizado novamente. E você, se aquela alegria, aquela vontade, aquele hino cantava, parece que você estava seguindo Jesus indo, eu estou fazendo o que Jesus me pediu. Eu estou sendo batizado. E o momento é muito lindo, querido, porque a Bíblia diz que Jesus aceita você assim como você está, daquele jeito que você está. Só que ele não permite que você continue na vida que você está. Você precisa, caminhando com Jesus, você precisa ver alguma mudança, você vai ouvindo Jesus, você vai ouvindo a palavra de Deus e você vai mudando de rumo. Aquele povo estava passando, só que o que acontece? Quando a gente se batiza e chega na igreja, passa o tempo, você vai esfriando, você vai esquecendo aquele primeiro amor. E Jesus muitas vezes diz assim: volta, filho, primeiro amor. Volta, primeiro amor. Aquele entusiasmo. Ah, mas agora eu conheço as profecias. Eu estou calculando até os dias que Jesus vai voltar. Eu estou achando que, olha, 2030, não, 2040. Está a profecia. Ó, eu sei que vai cumprir essa profecia, essa. Ah, tem tempo ainda. Aí você começa a entrar naquele tipo de mordidão. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Você começa a entrar num sistema de depressão espiritual. Depois você não vem mais na igreja. Vem um sábado sim, outro não. Depois uma vez por mês. Depois você pode passar 2 anos sem vir na igreja. 3 eu estou falando porque tem irmão que faz isso. Eu conheço irmão na minha igreja. 2 anos. Não, irmão, faz muito tempo que você não vem na igreja. Sábado eu vou lá. Espera que sábado eu vou lá. Aí você passa mais 6 meses, mas você não vai. Pode aguardar, qualquer momento eu vou estar lá na igreja. Fica tranquilo, eu estou com Deus. Eu estou com Deus, Jesus, eu faço minhas orações todo dia. E na sua presença aquela pessoa faz aquele fervor. Não vem na igreja, não. Aquela pessoa deixou de seguir a Jesus. A Jesus seguir eu quero, ele não está seguindo a Jesus. Não adianta vir com história, não, eu não estou indo na igreja, mas Deus está comigo. Isso é balela, queridos. Nós sabemos que a pessoa que anda com Jesus, ele aprende o sotaque de Jesus, ele anda como Jesus, ele se veste como Jesus. Aquele povo, queridos, ele estava passando por um sistema de depressão espiritual, e muitas das vezes, quando nós caímos nesse sistema depressivo, mesmo que você tenha 20, 30, 40 anos de igreja, não sei, quando você se sente, quer fazer alguma coisa, você quer ser um bom pregador, você quer cantar, você quer orar e fazer um milagre, não acontece, e você começa a esfriar, você começa a enfraquecer. Era o que estava acontecendo naquele povo, e ele não tinha mais vontade de cantar. Mas quando nós estamos estudando a Bíblia, você se depara com a palavra, você se depara com as palavras do apóstolo Paulo, dizer, em tudo dás graça. E você começa a meditar numa simples palavra, em tudo dás graça. Em tudo dás graça.
Em tudo dai graça. E você se depara com uma situação bem ruim naquele dia. A pessoa xingou você, fechou você, bateu no seu carro e você naquela mensagem fica em tudo dai graça. Será que eu tenho que dar graça por isso mesmo? Também por isso? E você vai pesquisar, vai analisar e você vai ver que realmente é aquilo ali. Mas como que é isso? Como que Deus está querendo que eu vou dar graças para Ele numa situação tão ruim, numa tragédia dessa que eu estou passando na minha vida, apesar de servir a Deus, achar que minha vida ia melhorar, a minha vida não está boa. Como é que eu posso em tudo dar graças? Mas se você é aquela pessoa que continua, insiste, Senhor, como que eu posso dar graças em tudo? Filho, volta para as Escrituras. Pergunta para Paulo como que ele estava na situação, você vai ver. Paulo preso, Paulo aprisionado, acorrentado, 2 soldados, um do lado, do outro, para imaginar, aí você começa a imaginar Paulo para ir no banheiro, o soldado acorrentado, não só as cadeias, com o soldado acorrentado, e Paulo dizia, em tudo dá graça, ele dando graças a Deus, aqueles soldados, eles foram, a maioria daqueles soldados foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, na sua tortura, na sua prisão, foram evangelizados, aí você diz, não, eu tenho que dar graças. A minha situação está muito melhor do que o apóstolo, e ele disse, em tudo da graça, ele estava passando, realmente estava passando uma situação ruim, e uma tragédia na vida dele, e ele dizia assim, em tudo da graça. Mas será que ele está falando? Mas será que se cumpria mesmo? Aí você volta lá no livro de Atos, Paulo e Silas acorrentados lá, presos. Aí você encontra Paulo dizendo assim, em tudo das graças, orai sem cessar. Ele estava preso, acorrentado, bateram nele, açoitaram ele, prenderam, amarraram ele, entra naquela prisão ali, onde cheio de presos, os presos nunca tinham visto ninguém. Nunca tinha visto alguém entrar de forma tão mansa, suave, apanhando, de repente coloca lá amarrado aos pés, as mãos, e eles começam a orar. Oraram a Deus, pedindo que o Senhor perdoa essas pessoas, que o Santo Espírito possa atingir esses homens ali. Esses presos estão orando por nós aqui? Vocês imaginou que se você, de repente, você tem um vizinho, você tem uma vizinha, uma pessoa ruim que te faz mal, e você, Senhor, envia teu Santo Espírito para que toque no coração desse homem, ou dessa mulher, dessa pessoa que está. Essas pessoas estão orando. De repente, Paulo começa a cantar, eles começam a cantar e começam a louvar a Deus. E os presbíteros, como que estão louvando nessa situação? Como que eles podem estar cantando nessa situação? Você entendeu, querido? Você entendeu que você tem que assimilar, você tem que comer a palavra de Deus? Você entendeu que a palavra de Deus está querendo dizer para você, quando você está na desgraça, na situação ruim, você tem que louvar os vizinhos seus, dizer, como que essa mulher, como que a Andréia está cantando? Eu sei a situação dela não está boa. A situação familiar, dentro de casa, coisa difícil, está sem emprego, não tem dinheiro, o Zé Luiz quebrou o braço, está cantando. Eu não consigo entender. Vocês entenderam que muitas das vezes nós somos chamados para testemunhar, assim como nós estamos? Aquele povo dizia assim, como podemos louvar ao Senhor? Como podemos entoar um cântico ao Senhor? E você vê que aquelas pessoas, em vez de eles cantarem, eles choravam. Eles choravam, se juntavam, penduravam as suas harpas, as suas harpas lá, e aquelas pessoas diziam assim, vocês não são aquela igreja de cantores, que tem um grupo que canta músicas lindas, ao Cordeiro, né? Digno. Você canta uma música para a gente. E eles dizem, canta, mas como nós vamos cantar a situação que eu estou? Como que nós vamos entoar um louvor ao Senhor na situação que nós estamos passando? Eu acho que ali, queridos, é um grupo de pessoas, porque ali foram homens de Deus, assim, que lembra que não foram 10.000 presos, só a Babilônia deu várias investidas contra Judá e Jerusalém. Em 586, ele só de uma vez só levou aqueles presos, foram mais de 10.000 presos foram levados. E ali ia homens de Deus, que muitas das vezes não estavam compreendendo como estava acontecendo a situação. Muitas das vezes nós não compreendemos o que acontece na nossa vida. Olha, Arlete, eu estava lembrando nesses dias, enquanto eu estava lendo isso aqui, lembrando do Eliseu, que ele contou uma história muito antiga para a gente, e sabe quantas vezes as coisas estão ruins para nós, que as coisas não mudam, as pessoas dizem assim, olha, se o seu Deus não está resolvendo, na igreja vocês não resolvem, vai na outra igreja, vai na igreja, tem uma igreja no Alto Ponto, uma igreja grande, as pessoas entram lá, os milagres acontecem.
Busca quem sabe numa casa, um centro espírita. Conversa com os espíritos, quem sabe eles vão revelar para vocês o que está acontecendo. Eu lembro do Eliseu contando do pai dele, dizia assim, com um irmão, o parente dele, foi assim para ele, falou, olha, essa situação que você está, você sabe que vai morrer se Deus não fizer um milagre. Eu sei. Vamos ter um pastor, uma igreja tal, pastor tal. Ele vai orar para você e você vai ficar curado. E ele doente, muito doente na cama, quando o Eliseu faz muito tempo que contou essa história para mim, ele conseguiu levantar os olhos assim na cama e disse, é um pastor adventista? Não, ele não é um adventista, mas é um homem de Deus, um homem de poder, cheio do Espírito Santo. Eu vou morrer com a minha doença em paz com meu Deus. Lá, eu não vou. Deixe que eu morra aqui. Eu vou ficar aqui. Não, mas você vai me entregar assim, como que pode, queridos? Muitas das vezes nós se deparamos com pessoas nessa situação, que a pessoa diz, olha, se não está dando certo na sua vida, você se batizou nessa igreja, você faz tanto sacrifício, não está dando certo na sua vida, busca uma outra solução. Não sei se vocês lembram, quem sabe as pessoas dizem assim, olha, se o seu Deus não está dando certo, quem sabe o outro Deus, busca um outro Deus. Se o Deus de Israel, o Deus da Bíblia não está dando certo, vamos na Aparecida. Vamos lá, tem outra cidade aí. Vamos ter outra cidade, outros lugares, tem vários curandeiros, várias pessoas, os milagres. E muitas das vezes, queridos, quando nós se deparamos mesmo até com um irmão, um irmão que não é adventista, você está se preparando, buscando, se preparando para fazer a obra de Deus, e você encontra algum irmão pentecostal, conhecido seu, diz, olha, tem milagres na sua igreja? Ah, tem, né? Tem. Deus faz milagres sim na minha igreja. Olha, porque na minha igreja Deus está operando maravilhosamente. Olha, a pessoa entra, os aleijados entram e se levantam, a pessoa entra com câncer, sai curado. E você fica pensando, peraí, o que está faltando para nós? Nós somos o povo que conhecemos a Bíblia. Não podemos mais dizer que, como foi no passado, a igreja adventista conhecida como povo da Bíblia, por meio de muitos pastores e pregadores nossos, que eles relembram essa história, que hoje nós não podemos ser chamados de tal povo da Bíblia, seria até um orgulho, assim, se exaltar. Apesar do grande conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós não estudamos tanto quanto o outro. Tem pessoas que estão dia e noite, eles passam a noite, a Bíblia, e você vai lá, com poucas vezes que você estuda aqui, você conhece muito mais do que ele. Você não pode ser chamado povo da Bíblia. Alguma coisa diferente está em você, que faz com que você conheça mais do que eles. Alguma coisa especial. E eu digo para você, o Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos ter o orgulho de dizer, olha, nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo que estuda a Bíblia. Precisamos estudar mesmo, querido. Nós não podemos se acomodar porque conhecemos a Bíblia. Precisamos estudar, repetir aquelas mesmas frases, aquelas mesmas passagens que nós temos que ler, reler e reler. Quando nós caímos numa situação, às vezes assim, conforme eu comentei aqui, uma simples situação na sua vida, você vai lembrar daquele versículozinho assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A dona Nalva, ela falava isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Estou na situação ruim, mas eu não vou sentir falta de nada. E você tem que ter um versículo, você tem que ter uma arma, você tem que saber com quais são as armas que você precisa lutar. E essas ansiedades, querido, que muitas vezes é ansiedade espiritual, ansiedade na nossa vida, muitas vezes, e você se depara com uma passagem da Bíblia, você diz assim, olha, mas não andei ansioso por coisa alguma. Mas falar parece muito poeticamente bonito. É tão lindo chegar a encontrar André está desanimado. Não ande ansiosa, coisa alguma. Mas enquanto eu estou roendo as unhas. Qualquer problemazinho que acontece, me aconteceu, eu me acidentei, o carro quebrou, as crianças estão precisando, e eu começo a roer as unhas assim. Queridos, se eu não me policiar, se eu não me voltar para a Bíblia, o que a Bíblia fala a meu respeito? O que a Bíblia fala? O que eu posso me alimentar, trazer para mim? A gente vacila. Porque falar para as pessoas, olha, faz assim, assim, assado, é coisa fácil, é simples, é bonito. Mas na prática, às vezes as coisas não acontecem assim. E o que é que está faltando? Queridos, e o que é que está faltando para o povo de Deus? Eu acho que eu preparei muitas coisas aqui
Eu preparei muita coisa aqui que eu não consigo nem... Eu nem vim 4 folhas, risquei. Eu rabisquei aqui, certo? Você sabe o que está faltando aqui? Eu quero ir lá para Ezequiel, dar uma simples passagem. Ezequiel. O que está faltando no povo de Deus? Capítulo 37. Capítulo 37 de Ezequiel. Vou cancelar alguns papéis aqui, que o meu tempo já está encerrando e eu não falei nem a metade do que tinha a falar. Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou em espírito. Queridos, eu atropelei aqui, tá? Tem o costume. Quem lê? Lê aí para mim, André. Lê aí. Lê bem alto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tá, agora eu vou ler o versículo 2. E me fez andar em redor deles, era muito numerosa a superfície do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 2, tá? Diz aí, só o 2. Ele estava sequíssimo. Vamos direto para o versículo 11. No finalzinho do versículo 11 vai dizer o que eu estava querendo falar. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. O que o versículo 11 diz que eram esses vasos de ossos secos? Toda a casa de Israel. Ah, mas era para Israel? Não, para toda a igreja de Deus em todos os tempos. Quem são esses vasos de ossos secos? A igreja de Deus no passado, a igreja de Deus no presente. A Bíblia deixa muito claro que todo o povo de Israel, toda a casa de Israel. O Israel literal e o Israel espiritual de hoje. E ele diz aqui no versículo, veja aqui no versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Eu fiquei me imaginando profetas, ele ficou pensando, será que não existe vida nenhuma aqui? Não existe vida, não existe nada. Sequíssimo, pó, poeira por cima. A pó, o vento dava, levantava pó. Mas quem estava falando com ele era o rei, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, tu sabes. O que eu imagino que ele quis dizer assim, Senhor, tu bem sabes que não tem jeito, né? Mas eu te conheço. Isso aqui não tem solução. Isso aqui é impossível. Não tem vida, não existe vida aqui. O versículo 5 diz assim, assim diz o Senhor Deus, esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. O próprio Deus assim, eu vou fazer com que o meu Espírito entre nesses ossos e eles viverão. Quem são o vale de ossos secos? A igreja de Deus, o povo de Deus. Quem é o vale de ossos secos? Eu. Não vou falar apenas da igreja, eu sou o vale de ossos secos. Mas no dia em que eu tomei a decisão aqui, de me entregar a minha vida ao Senhor Jesus, e ele diz assim, deixa eu ver se eu encontro. E ele diz assim, então, versículo 7, tá? Vamos pular o versículo 7, ver se eu adianto um pouquinho. Então profetiza segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia um contra os outros. Versículo 8. Olheis que havia... Peraí, eu pulei aqui de novo, tá? Barulho de ossos, que havia um ruído de ossos que batia osso, cada um contra o seu osso. O versículo 8. Olheis e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carne, estendeu-se sobre eles, pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Queridos, quando nós encontramos o Senhor Jesus, Ele faz com que você passe a ser esse corpo. Quem que nós somos hoje, queridos? Nós somos o corpo de Cristo.
Mas enquanto você não tiver o Espírito de Deus, o que eu quero dizer para você finalizar essa mensagem, dizendo assim, enquanto nós não tiver o Espírito de Deus na nossa vida, nós somos apenas o corpo, nós somos apenas uma pessoa que está andando, que está levando uma Bíblia, um inário, e Deus pede aqui para o profeta Ezequiel, diz assim, então profetiza novamente. Versículo 10 diz assim, profetiza. Versículo 9 e o 10. Então ele me disse, profetizei o Espírito e o Filho do Homem. Profeta é o Espírito, Filho do Homem. E diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10 diz, profetizei, como me ordenaram. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. E um exército, e se tornaram um exército só, sobremodo numeroso. Eu ia procurar uma passagem da senhora White, que ela diz assim, vi em minhas visões a igreja de Deus como um numeroso exército do Senhor. E eles brilhavam. Nada poderia resistir à sua palavra, oh, graças a Deus. Imagina, queridos, essas pessoas que tentam desvirtuar a nossa palavra, coloca na internet, coloca no YouTube, olha, esse povo é um falso de nós que chegar a confrontar esse povo diante da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, e ninguém nos resistir. Vocês lembram, queridos, que nós somos a igreja de Deus escolhida para finalizar a mensagem do Evangelho eterno nos últimos dias. Mas enquanto nós estivermos estudando a palavra de Deus, apenas buscando os nossos interesses, nós somos apenas aquele corpo, um corpo ambulante. E muitos dos nossos irmãos, hoje, mesmo que vêm na igreja, estudam a lição das casas sabatinas, e Jesus chega aqui e diz, está morto. Muitas pessoas que andam pelo mundo hoje assim, são apenas defuntos ambulantes. Perante Deus, aquela pessoa não existe. Enquanto você não tiver seu nome escrito no livro da vida, confirmado, buscando o batismo do Espírito Santo, dia após dia, como fazia Jesus, você pode entrar num estado de mordidão e morte espiritual, que você não existe perante Deus. Ô Senhor, o Zé Luiz do Boa Vista está aí, Jesus, Deus. Não, aqui não existe não, esse homem aqui não. Mas ele prega, faz as obras lá. Não, eu não estava com ele não existe, está morto. Mas pode ser com um simples irmão, que passa estudo bíblico, visita, revisita as pessoas, leva uma cesta básica, dá atenção para um, ora por um, ora para o outro, aquela irmãzinha que está na sua casa e ora pela igreja, pede a Deus esse batismo com o Espírito Santo. Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e seja a primeira que está na lista do Senhor Jesus Cristo, escrita com seu sangue. E muitas das vezes nós não sabemos. Por acaso você conhece alguma pessoa cheia do Espírito Santo na nossa igreja? Tem. Tem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes tem pessoas que nos impressionam. Tem pessoas que nós olhamos, pessoas que às vezes têm até algumas condições, poderia estar divertindo, aproveitando sua vida. Não quer dizer que a pessoa tem que ser de condições, mas tem pessoas que têm condições, que dedicam a sua vida a Deus. Tem pessoas pobres, de maré, e dedicam a sua vida também a Deus. E muitas das vezes nós não percebemos, são pessoas pobres, pessoas simples. Mas também nós encontramos pessoas, o joio no meio, muitas das vezes, tentando, sabendo que estão ali tentando atrapalhar a obra de Deus, mas você tem que fazer igual Jesus. Jesus orava ao Pai, e torcendo que Judas se tornasse trigo. A Bíblia diz que Jesus amava Judas. Se você for para o livro de Joel, querido, não dá tempo, mas o livro de Joel diz, busque o Espírito de Deus, chore os sacerdotes, saia a sua noiva das suas recâmaras, chore, planteie, vista-se de panos de saco. Queridos, nós estamos num tempo em que nós não podemos perder tempo. Nós temos um juízo eminente diante de nós. Precisamos buscar esse poder. Precisamos saber de cor o que significa chuva seroide, o que significa chuva temporã,
que significado tem o batismo do Espírito Santo com a chuva serôdia? Quando que começou a chuva temporã? O que acontecerá? Precisamos buscar na palavra de Deus, precisamos estar preparados. Não podemos se acomodar apenas com o estudozinho da palavra de Deus, apenas com o estudozinho da lição e achar que estamos cumprindo com a nossa tarefa. Onde que está o nosso louvor? Como será o nosso louvor? Será que o nosso louvor será apenas para se engrandecer? Onde nós passamos a parte, depois do culto, onde é que passamos a parte de sábado? Onde é que eu estou na parte de sábado, restante do sábado à tarde? Será que eu estou assim, igual o povo de Israel, no livro de Amós, ele diz assim, o povo dizendo, que horas vai terminar o sábado? Para nós fazer as nossas compras, fazer os nossos negócios? O sábado demora a terminar. Onde é que nós estamos colocando, dedicando a nossa vida como cristão? Queridos, o próprio Jesus diz assim, buscai o primeiro amor. É bem provável que muitas das pessoas que com pouco conhecimento, muitas vezes eles não têm que batismal, conforme eu falei no começo, e eles ali estão cheios do Espírito Santo. Mas se eles permanecerem na vida que eles entraram ali, o Espírito Santo passa a se afastar daquela pessoa. Jesus, você não pode encontrar Jesus e permanecer no mesmo lugar que você está, porque Jesus não para. Jesus, ele tem uma missão. E você tem que ser aquele que assume a missão junto com Jesus. Você precisa assumir a missão. Você precisa ser o missionário, você precisa ser aquele que está lado a lado com Cristo para fazer a obra. Quanto que você tem desejado da volta de Jesus? Eu fiquei impressionado com a André, quarta-feira ela estava falando, nós não suportamos mais esse mundo. Eu falei, mas que lindo. Nós não suportamos mais esse mundo do jeito que está. Nós não queremos mais ficar aqui. Eu falei, que lindo. Será que ela está falando por meio do Espírito Santo e de Deus? Precisamos falar isso, não apenas falar, nós precisamos desejar. Não podemos se acomodar ao perigo, o grande perigo que eu e você corremos, queridos, é se achar que aqui é o nosso lugar. Nós precisamos sentir saudade de Sião. Nós precisamos sentir saudade da terra prometida. Precisamos se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele nos encha desse poder, do poder do seu Santo Espírito. Sem Ele, nós não conseguimos concluir a mensagem da pregação do Evangelho e encontrar com o nosso Salvador. Nós estamos apenas nas beiras do rio da Babilônia. E muitas das vezes não temos vontade de orar, perdemos a nossa vontade de cantar. Precisamos buscar esse poder que vem do alto, para Ele transformar a nossa vida, transformar você numa nova mulher, você num novo homem, e assim estarmos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar no decorrer dessa semana. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra tem nos alertado, Senhor Deus. Está diante de nós, Apocalipse 14, ao qual nos diz que devemos temer a Deus. Temer a Deus e adorar o nosso Criador. O Apocalipse 14 nos remete, Senhor, aos seus mandamentos. Êxodo 20, versículo 8. Ao qual aponta o Senhor como o Criador do universo. Aquele que fez a sua obra em 6 dias, que ao 7º dia descansou. Ao 7º dia você colocou um templo diante de nós. E colocou esse tempo de comunhão, para nós termos comunhão contigo. Para nós santificar esse dia e reconhecer que o Senhor é o Deus que nos santifica. É aquele Deus que nos está desejoso de encontrar com a sua noiva, a qual nós fazemos parte dessa igreja. Coloca teu amor no nosso coração, Senhor Deus, para que nós não venhamos responder aos nossos perseguidores com as mesmas armas, mas com as armas espirituais que encontramos no teu livro sagrado, lá em Efésios capítulo 6. Que nós possamos ter consciência, Senhor, da luta e a batalha que nós temos travado, Senhor Deus, porque o inimigo vai nos atacar de várias maneiras, por meio dos filhos, das filhas, do esposo, da esposa, dos parentes, do trabalho,
trabalho excessivo, muitas vezes, por meio dos meios sociais, mas que nós possamos estar preparados, Senhor, para enfrentar essas lutas, Senhor Deus, e assim nos colocar em tuas mãos, e receber esse poder, o qual o Senhor nos prometeu, e o Senhor não esquece, não, e o Senhor nunca falhou, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá, e assim possamos estar preparados para encontrar contigo, concluir essa mensagem, e encontrar com o Senhor Jesus. Nos dá teu Santo Espírito essa semana, Pai, para que assim possamos falar com poder, com sabedoria, a tua palavra, e abençoar até mesmo aqueles que muitas das vezes maldiz do nosso nome, fala mal da nossa religião, fala mal da nossa igreja, mas que nós possamos ser sábios. Em vez de maldiçoar eles também, nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas, porque o Senhor é o Deus que tudo vê, tudo sabe, e nada escapa aos teus olhos. Por isso nós estamos fazendo a nossa obra aqui, Senhor, diante da tua presença, não para ser mostrar ao mundo, mas para ser um contigo, no cumprimento da missão, da pregação do evangelho nesse mundo. Só isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.